Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobotalks aqui no canal Fala Lobo. Meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa maravilhoso, juntamente com meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo. Tudo bem, meu amigo? Sou o Robin aqui da jogada, né? Tudo bem. Show! E hoje temos a nossa primeira convidada, Lobo. Feliz? Que honra! Que honra. Estamos muito honrados com o aceite desse convite. E é difícil apresentar, né? Apresentar o currículo. Olha lá, ela é médica, livre docente pela USP, coordenadora do Serviço de Transplante de Órgãos Abdominais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, fundadora e apresentadora do canal Fala Lu, que fala sobre saúde, esporte e qualidade de vida com base na ciência, corredora, ultra trail, triatleta amadora das boas, hein? E apaixonada pela longa distância, Luciana Haddad, seja bem-vinda. Obrigada, eu tô super honrada. Eu não sabia que eu era a primeira convidada, agora eu tô me achando. Obrigada. Sim, Espero corresponder. E tinha que ser, né? Show. A gente vai falar sobre um dos temas que está bem alta nos últimos tempos, né? Que é a longevidade na vida. Como viver mais, não só viver mais, como viver mais e melhor, né? Com qualidade. E um dos assuntos que a gente gosta de falar aqui é sobre ciência, te bate muito nesses pontos, né? E Lu, a gente vê muita ciência sempre dos dois lados. É difícil a gente até, para as pessoas que não são da área, né? Identificar o que está certo, o que está errado. Como é que tu orienta as pessoas normais assim a ver essa questão da ciência no geral? Pois é, acho que dessa questão nasceu o Fala Lu, porque hoje a maioria das pessoas tem muito acesso à informação. Então, diferente de algumas décadas atrás, hoje eu acho que a gente vive exatamente um contexto oposto, onde a gente tem um excesso de informação e as pessoas podem se sentir até sobrecarregadas por conta de tanta informação. Preciso usar isso, preciso treinar assim, tem esse tênis, e ela fica perdida, não consegue muitas vezes nem consumir o que ela gostaria. E muitas vezes ela consome informações conflitantes. E eu comecei a entender que essa lacuna existia entre dizer o que é relevante baseado na ciência, mas sem sobrecarregar as pessoas com excesso de informação. Daí nasceu o canal, porque eu senti que, inclusive, no Instagram, eu tinha uma oportunidade limitada de tempo para falar assuntos que muitas vezes são relativamente complexos. A gente tenta simplificar em 10 a 20 minutos, mas que em 1 minuto se torna uma informação rasa. E é o que hoje a gente mais tem, informação rasa, que às vezes ela é relevante e é verdadeira, mas muitas vezes não. Porque hoje todo mundo virou expert. Então, acho que dentro de um conteúdo que vai para o YouTube, um pouquinho mais denso, eu consigo simplificar e trazer uma clareza. Lógico que existem públicos diferentes. As pessoas que trabalham um pouco mais com performance, mesmo no mundo amador, e aqui a gente está sempre falando de amador, ele já tem um nível de conhecimento, por exemplo, da ciência do esporte, um pouco mais aprofundado do que alguém que está começando ou que ainda não faz nada. Então, existe esse diferencial entre os vídeos, né? Tem vídeo que eu entro muito mais no detalhe de zona de treinamento, de fisiologia. E se eu quero falar com alguém que vai começar a caminhar, tem que falar uma coisa muito, muito básica. Mas eu acho que construindo esse conjunto da obra, e lá a gente consegue organizar playlist, etc., você consegue formar uma base mais densa, mas que não deixa a pessoa muito sobrecarregada de informação. Eu acho que o canal da Lu ajuda muita gente, né, Lobo, nessa questão que atleta às vezes chega pra gente e fala alguma coisa assim, eu vi isso aqui no Instagram, tá certo, eu posso fazer isso, tenho que fazer isso todo dia. E eu acho que a riqueza do seu trabalho justamente é esse, criar uma autoridade. Hoje a gente mapeia, né, faz um mapeamento de pessoas, né, que a gente indica, e hoje a gente sabe que YouTube, redes sociais é o principal canal hoje de acesso. E a gente sabe e a gente tem que aproveitar essa oportunidade, esses canais, para adquirir bom conhecimento e bons conteúdos. E eu sempre digo que, né, não dá para, infelizmente, quando a gente está na nossa bolha, a gente sabe que todos têm acesso a bons profissionais, contratam uma assessoria, tem bons médicos, mas a partir do momento que a gente consegue, né, externalizar isso, sair da nossa bolha e ter essas pessoas de referência para pelo menos dar o start, dar o apoio inicial, então, realmente queria mais ou menos parabenizar, e por isso que você veio para cá, né, porque a gente valoriza muito esse trabalho. E gostaria até de avançar um pouquinho, né, Lu? A gente acabou de falar sobre a nossa bolha, sobre a performance endurance. E você, quando começou a trazer esses temas mais abrangentes, como que foi
a audiência, o feedback recebido pelo público, em relação ao tipo de conteúdo, a forma de comunicar, a clareza, porque às vezes a gente vê alguns comentários e fala, meu Deus, né, eu falei, mas eu estou assustada porque a mensagem não chegou. E como que você percebe, fora da nossa bolha, como que é a aceitação e a interação do público com esse conteúdo? Então, isso é muito legal. Primeiro que eu acho que o YouTube constrói um público diferente do Instagram. Hoje, meu YouTube já é o dobro do Instagram e cresce muito mais rápido, exatamente por ter já estourado essa bolha. Começou nela, nos atletas de endurance, mais alta performance, que era o meu público mais tradicional do Instagram, que quer muito saber sobre o suplemento do suplemento, sobre detalhe do treinamento, o último estudo. E eu comecei a falar um pouco mais com o público que ainda não estava treinando ou queria começar, ou estava muito no comecinho e que muitas vezes ainda não está numa assessoria, ainda não tem um treinador e talvez não tem um nutricionista, talvez nem tenha acesso. Eu acho que hoje, dependendo do conteúdo que eu trago, porque eu ainda sou muito apaixonada pela ciência mais do endurance, eu falo com um público mais específico, que é super engajado. Mas quando eu falo sobre como começar, como fazer um exercício em casa muito simples para qualquer idade, etc., os vídeos têm um alcance muito maior. E tem um feedback muito positivo. O que eu falo é, se você é o meu público raiz do Endurance, então manda para sua tia, para sua avó, para sua irmã que ainda precisa começar. Eu acho que é um conteúdo que você consegue atingir pessoas que vão ter um benefício muito maior. Muito maior. Pensando a longo prazo, pensando em mudança de estilo de vida. E tem muita gente que vira o público do Endurance, que começa num vídeo de caminhada e 6 meses depois está entrando numa assessoria para correr a sua primeira prova de 5K. Isso é muito legal e eu acho que é um movimento que tem mudado o perfil dos corredores. Talvez você tenha percebido já isso. Hoje tem muito mais gente correndo por prazer, sem preocupar tanto com o tempo e principalmente a nova geração é diferente. Então a gente tinha muito essa bolha, esse nicho do tempo, da performance. Ainda existe, sempre vai existir, ótimo, mas é legal a corrida ter se expandido para públicos de jovens que hoje buscam prazer, comunidade, e principalmente eu falo muito para o público de mulheres um pouco mais velhas, perimenopausa, menopausa e daí para cima, que é uma população que foi muito abandonada pelo esporte e não teve o esporte na vida e que pode começar e deve começar, porque o impacto vai ser enorme. Então, esse público é muito legal. E tem um terceiro público que eu entrei que eu estou muito amando, que é do universo do fortalecimento, do fisiculturismo. A gente começou a arriscar nesse público porque tem muita ciência muito boa, porque americano é apaixonado por fisiculturismo, então tem muita ciência de qualidade, mais que o Endurance. E eu falei, poxa, tem tanto estudo bom, caramba, vamos falar sobre isso, mas eu tinha um pouco de receio porque não é o esporte que eu pratico de base, né? Não é muito minha... E vai super bem. É um público super engajado e também faltava esse espacinho dentro do YouTube. É um universo gigante do YouTube. Não sei se vocês consomem. Tem muito canal muito grande. E só que um mercado muito grande. Roupas, exato, acessórios, né? Só que eles falam muito sobre os treinos, as fofocas, tem os campeonatos. E não tinha ninguém falando... Tem gente falando de suplemento especificamente, mas não tinha ninguém falando sobre ciência. Então, tá bem legal também. É óbvio, é nichado dependendo do vídeo, porque eu já fiz vídeos sobre, especificamente estudos sobre o tempo de descanso entre série. É muito específico. E, obviamente, quem tá começando não precisa se preocupar com isso. Mas quem está treinando há 5 anos, já está chegando no platô, aí faz diferença se preocupar com quanto tempo você está descansando entre cada série. Então, legal. Eu vi até um vídeo teu falando sobre proteína que viralizou no mundo da maromba lá, que estourou ali, né? O Orgonoide fez um react. Eu vi. E quando ele fez o react, eu estava viajando numa montanha, sem acesso à internet. Então eu descobri o react 2 dias depois. Um cara gigante, né? Já estava muito viralizado o vídeo. E eu falei, putz, o cara deve ter me destruído. Porque eu sou franga, corredora. O que vai falar de maromba? E ele foi muito legal. Ele falava, a doutora. Foi super engraçado. Ele falou muito bem do vídeo. E ele ficou meu brother. A gente trocou ideia e mandei mensagem para ele para agradecer. Ele me respondeu, etc. E ele falou, Lu, você está preenchendo um espaço muito legal. Primeiro, não tem mulher nesse universo falando. E no YouTube... muito pouco. As poucas mulheres são as atletas mostrando os seus treinos. Com roupas sensuais,
Só existe, mas todos os canais grandes são masculinos, e ele falou, é muito legal ter uma mulher falando, e ter alguém falando sobre ciência, porque não tem ninguém, então ele foi muito, muito legal. Essa questão da ciência é legal que tu não fala muito, tu não fala a tua opinião lá, né? Tu pega um estudo, ó, é isso aqui. E tu tem muita gente comentando contra, assim, porque, querendo ou não, a pessoa acredita numa coisa e tu mostra o estudo que vai contra ali, tem um conflito ali. Muito né? pouco. Engraçado, o YouTube tem muito mais comentário, né, que Instagram, as pessoas são muito engajadas nos comentários. Existe um pouco mais comentários abertos mesmo, não chamo de haters, são comentários às vezes muito aleatórios, falando sobre coisas que não fazem sentido, sobre meu corpo ou qualquer coisa nesse sentido, que é absurdo. Você tem que saber muito lidar com esse tipo de comentário, mas também eu fui aprendendo, e hoje a gente já tem um gerente dentro do YouTube que cuida do nosso canal, a gente faz parte do YouTube Health aqui do Brasil, então a gente tem um gestor que cuida da nossa conta, a gente tem muito acompanhamento interno. E eles já nos ensinaram que, por exemplo, não é para responder todo mundo. Quando você é pequenininho, você responde de todo mundo e quer responder. Hoje, as respostas vêm entre eles e as pessoas me defendem no comentário, isso é legal. Poucas vezes, realmente, eu falo a minha opinião, porque a ciência não é opinião. Ciência é o oposto da opinião. Às vezes, no final do vídeo, eu falo o que eu faço ou como eu penso. Às vezes, quando cabe. Então, se eu falo, por exemplo, sobre pré-treino, aí vou trazer toda a ciência do pré-treino, eu falo, eu, por exemplo, consumo pré-treino no meu treino de tiro e no... Mas aí sim, mas eu deixo bem claro que isso é só a minha opinião, e em geral lá no finalzinho do vídeo. E tenho muito mais feedbacks interessantes, perguntas muito boas, e hoje já essa questão das pessoas respondendo os outros dentro dos comentários é super legal, super rico. E o mais legal é que o seu conteúdo ele não tem fim, porque você vai falar hoje de creatina, daqui a 6 meses vem uma nova atualização. Você também tem que ser humilde o suficiente também para entender o que você disse lá há 6 meses já talvez não seja tão atual, porque a ciência é isso. E é legal, né? E acho que você já passou por isso, certamente, nesse tempo de canal que você tem, de atualizações de conteúdo. E de ajustes, né? Então... Isso é uma coisa que o público está aprendendo, porque ciência muda todo dia. Ciência não é estática, graças a Deus. Então, assim, a gente hoje tem medicamentos que a gente não tinha há 40 anos, e a gente tem exames, tecnologia, etc., porque a coisa está evoluindo muito rápido. Então, um vídeo que foi lançado há 2 anos contém o conhecimento mais atualizado até aquele momento. Eu sempre falo para as pessoas, e vai vir novidade. As pessoas falam, mas cada hora é uma coisa, antes pode, depois não pode, eu mudo a dose. É assim mesmo, a gente evoluindo, ainda bem. Então, o importante é você ter o discernimento do que é um conteúdo que já ficou ultrapassado, do que é um conteúdo que ainda tem super valor e que está atual. Show. E você, na prática, você teve uma curiosidade, porque você, claro, né? Você vai ser uma fonte de atualização e você, como uma atleta também, eu sei que você coloca em prática tudo, então você também deve ficar doido, né? Porque vem uma atualização seja uma suplementação, um método de treino, e na prática, você não fica doida quando você coloca tudo isso, quer colocar em prática mesmo, para testar, né? Para também ter mais força de poder falar de uma forma mais prática e fácil para o público? Eu acho que eu gosto. Eu, na verdade, comecei o canal muito tempo depois de fazer isso comigo mesmo. Então, acho que no meu período de triatlon mais intenso, muito performance, eu não tinha canal, nada. E eu já fazia... Eu sei. Eu lembro bem. Os melhores treinadores, os melhores dispositivos. Eu era muito nerd. Curiosa. E quando eu decidia ou não por um suplemento, eu relevantava a literatura. Eu nunca fui de consumir muita coisa e continuo não sendo. Eu sou super seletiva. Mas então eu falava, poxa, eu preciso escolher o que faz mais diferença. Tem várias coisas que funcionam, mas tem algumas coisas que funcionam numa medida muito pequena, que para mim, por exemplo, não vale a pena o comprimido, a cápsula. Depende muito do período, da fase. Então, sei lá, quando eu estava treinando pro ciclo do Ironman Floripa, que era a minha prova do ano, eu fazia 4 meses com suplementação corretíssima, horários, etc. Depois, por exemplo, eu dava uma relaxada. Mas eu fazia muito essa questão de buscar na ciência, otimizar meus treinos e etc.
Hoje, por exemplo, eu tenho usado muito essa parte do treinamento de força. Eu estou muito interessada nesse aspecto porque eu vou passar por essa transição de menopausa e é uma fase onde a mulher perde muita performance, você sabe disso, e perde muito músculo e muita força. E isso eu estou pensando lá na minha longevidade, no meu futuro. E eu tenho testado muito, principalmente os modelos de treino, para ganho de força, com medida mesmo de força, e não de hipertrofia, estética, e até o quanto eu consigo trabalhar força junto com o treinamento de endurance, que é também super desafio, assim. Mas eu gosto, eu acho divertido esses testes. E já entrando um pouco, avançando para o tema longevidade, que é um dos temas que a gente queria tratar aqui, principalmente por conta disso, né? Porque não adianta nada a gente ter essa quantidade de informação, ter a ciência a nosso favor e jogar fora. Eu acho que um dos bens mais preciosos nossos é a nossa saúde como um todo, saúde integral, não só a saúde física, que a gente só olha para ela, mas a relação principalmente saúde física e mental. E quando a gente tem a ciência para nos ajudar não a viver mais tempo, porque tem algo que a gente não tem controle sobre a nossa vida, né? Até quando a gente não vai viver, mas a qualidade até quando a gente vai chegar no nosso potencial, né? Na nossa... no envelhecimento saudável, no envelhecimento autônomo, com liberdade. E pensando nisso, né? Pensando já indo avançando para esse tema. Ainda mais você também recentemente, né, teve um projeto AJA, né, que foi muito legal, a gente acompanhou bastante. Da longevidade, né? Você comentou do treino de força. Quais são os pilares, se a gente tiver que elencar 5 pontos, ou enfim, alguns pontos que estão relacionados diretamente com o nosso dia a dia, com o envelhecimento saudável, com autonomia e com liberdade? Bom, o que é mais legal na questão da longevidade é que o primeiro fator mais relacionado com maior força de associação, com uma maior longevidade em anos de vida, em qualidade de vida, de todos os aspectos, já era o meu tema mais rico e o de vocês também, que é a atividade física. Então, a atividade física tem o maior poder transformador e o maior impacto, e são vários estudos muito grandes já mostrando o poder da atividade física em ganho de longevidade e de qualidade de vida, o health span, life span. Isso falando principalmente de condicionamento cardiovascular, e aí tem aquela questão, será que a melhor medida é o VO2 máximo? Muitos estudos usam o VO2 máximo porque é a medida que eles têm numérica, mas não precisa ser o VO2 máximo medido no laboratório, muito poucos atletas têm acesso a esse teste, e acho que a gente não precisa complicar as coisas. É um condicionamento aeróbico, é conseguir fazer um teste de campo com caminhada, com corrida, com bike, com natação, com qualquer esporte que você pratique, mostrando que você está melhorando a sua capacidade aeróbica. Eu falo que a gente tem que simplificar essa questão, porque senão as pessoas falam, eu preciso fazer um VO2 todo ano, etc. Calma. É só você conseguir trabalhar o seu coração de forma que ele bata cada vez mais forte e que você não perca. Então, eu falo, um bom teste, para quem corre, por exemplo, é fazer um teste de quanto ela leva para ir daqui a ali, um trajeto que ela está acostumada, seja a volta do parque, um lugar onde você treina, que tenha pelo menos uns 5 minutos ou um pouquinho mais, e uma vez por ano, faz o teste. Você levava 8 minutos para dar a volta no parque perto da sua casa, você está agora levando 10, você piorou o seu condicionamento cardiovascular, simples assim. Óbvio que quem tem um treinador vai fazer isso de um jeito muito melhor, mas a capacidade cardiovascular está muito ligada à longevidade. E também a manutenção de massa magra. Daí essa questão super importante de associar o ganho de força. A gente fala muito mais em força do que hipertrofia, mas as coisas estão um pouco relacionadas. Fora esse aspecto que é atividade física, onde a gente junta capacidade aeróbica e força, vem sono, que é super desprezado e é muito importante. Isso foi uma grande evolução da medicina dos últimos 10 anos, descobriu quanto o sono é importante. A gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem, mas é no sono que muita coisa acontece. É no sono, por exemplo, que você evita demência, doença de Alzheimer e qualquer questão cerebral, além de ser durante o sono que você constrói músculo, que você produz hormônio, então você precisa dormir.
Alimentação, acho que a alimentação é o que todo mundo já sabia há muito tempo. Tem grandes debates em relação à nutrição e alimentação, é um campo super vasto e que bom, né, que tem hoje tanta ciência, mas acho que é onde as pessoas ainda ficam muito confusas. E também podemos falar um pouco mais sobre isso. A questão de moléculas exógenas, que aí entra medicamento e suplemento, onde eu sempre falo, suplemento é cereja do bolo. Faça o resto antes. E, por fim, a saúde mental, que é hoje também um dos grandes problemas da nossa geração e das gerações mais jovens que as nossas, porque hoje o mundo evolui muito rápido e a gente tem assim, epidemias de depressão, ansiedade, crises de pânico, etc. E daí eu falo que o esporte acaba influenciando positivamente os outros aspectos de um jeito muito forte. Quem treina dorme melhor. Isso vocês devem ouvir direto, né? A pessoa dormia super mal, tinha insônia, etc. Começa a fazer uma planilha com o Lobo para entender. Vai dormir que é uma beleza. Você vai dormir que é uma beleza, você vai ter sono. É só colocar o despertador todo dia, 5 da manhã, e sair para correr, que chegar à noite você está morrendo de sono. Então melhora seu sono. Você começa a se alimentar melhor, porque uma coisa leva a outra. Você percebe que quando você come mal, você treina mal, e as coisas vão se equilibrando. E saúde mental nem se fale, né? Você reduz ansiedade, depressão. Então, é muito legal falar de atividade física, porque você consegue falar do resto e modificar de forma muito tangível. Show. Ela falou dos tópicos aí, eu fui vendo aqui, não, isso aqui eu tô bem, não, isso aqui. Ela falou sono, eu quase fui embaixo da mesa aqui com sono. Mas essa questão da massa magra, da força, né? Tô até treinando para ver se fica igual o Lobo aí, para melhorar mais. Quer puxar isso? Treinar, então. O Lobo é o fraquinho, o fraquinho fortão. Então, eu tenho certeza que ele é forte. Tenho certeza. É a fibra que é altamente eficiente. Muito e obrigado, por isso que ele olha só. Minha referência aqui. É isso, por isso que eu sempre falo, eu não quero ficar grande, porque eu nem acho bonito. É importante eu quero ficar forte. Porque a força, ela tem uma relação, tem relação, claro, com volume muscular, mas ela não tem uma relação estritamente direta, né? Então, a gente sabe que a força está mais relacionada com o sistema neuromuscular, né, do que com a quantidade de músculo que a gente tem. Então, para deixar claro, não vai querer medir seu bíceps para ver se você é forte ou não, e não é bem assim. A medida de força, ela está o quanto você consegue carregar de carga, geralmente relativa ao seu peso, né? Então, desculpa, Diego, eu ia até comentar um pouco antes da gente avançar rapidamente para esses, fazer um apanhado aí desses pilares. Você foi muito precisa, né? E às vezes a gente fica doido, né? Você tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que treinar, tem que ter uma boa saúde mental. Meu Deus do céu, né? Roda da vida. Trabalhar, e a família, a vida social. Mas é muito importante. Até o próprio livro, um dos mais conhecidos, O Poder do Hábito, mostra que a atividade física é um hábito angular capaz de influenciar radicalmente e diretamente os outros hábitos e os outros campos da vida, né? E é muito importante, porque se a gente consegue dar esse disparo, o problema é que se a cabeça não estiver legal, entrar num ciclo regular de atividade não é fácil, né? Então a gente tem que tentar. Se a gente tiver que investir nossa energia, nossa força, talvez seja buscar alguns recursos para fazer com que a atividade física ela entre e se torne regular, né? Então a gente tem vários, a gente pode até fazer um podcast sobre isso que é muito importante, tem temas muito importantes, como no caso, né, dar o primeiro passo, que a gente sabe que é difícil, sair daquela, quebrar a inércia. Ok, deu o primeiro passo, mas para dar o segundo é muito difícil. Então, tentar buscar uma rede de apoio, pessoas ao seu redor, né? Então, a importância, né? Até o boom da corrida, né? Mas dos grupos, né? Esse novo crescimento da corrida, ele está proporcionando isso, proporcionando uma facilidade de acesso a você se motivar pela comunidade, pelo grupo. Né, a facilidade de acesso ao local de atividades também é importante, fazer atividade que ela caiba na sua rotina, né? Porque a gente, quer dizer, nem todo mundo consegue treinar às 5 horas da manhã, tem que treinar no final do dia, às vezes uma atividade ela não casa, o tipo de atividade que você vai fazer, mas enfim. Então, muito interessante, a gente fala de todos esses pilares da atividade física, muito importante falar que ela tem uma relação muito poderosa com todos eles. Mas você disse principalmente do sono, né? Sono, saúde mental, e a gente está num período muito difícil da vida, né? Porque a gente não pode reclamar, porque também era mais difícil antes, mas se a gente não trabalhar vai ficar mais difícil daqui a pouco, porque a gente tem tela, tem rede social,
né? E é duro, né, Lu? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que a gente evoluiu muito rápido do ponto de vista de tecnologia, de informação, o que não permitiu que o nosso cérebro evoluísse na mesma velocidade para se adaptar a esse mundo moderno, onde a gente, principalmente por conta do celular, a gente tem o universo nas nossas mãos, mas ao mesmo tempo a gente tem o trabalho nas nossas mãos 24 horas e a gente não consegue ainda lidar com isso de um jeito saudável, porque a gente parece que ganhou tempo, mas na verdade a gente nunca se sentiu tão sem tempo como agora. E são limites muito difíceis de serem colocados. Até que horas você responde um WhatsApp, até que horas você consome algum conteúdo, chegou um e-mail do seu chefe, você responde ou não responde. Antes, o que era natural era que as coisas demoravam o seu tempo, e esse era o nosso tempo de muitos milênios de anos da humanidade. Cozinhar demorava, se deslocar demorava. Hoje a gente tem um celular que você pede a comida, vem o iFood, chega na porta da sua casa, enquanto você pode continuar trabalhando. E aí, que horas a gente respira? É muito complexo. Se estressa, se demora, começa a se estressar. Exato, e é uma bola de neve sem fim, que eu me preocupo muito com as gerações. Eu sou da geração que vivi o analógico, e eu vivi a transição. Eu acho que a gente tem a lembrança do analógico, e do tempo de ter que discar para uma pessoa demorava. Eu estou entregando muito a minha idade, mas tudo, né? Era um tempo para você talvez pensar o que você vai falar. Essa geração que já nasceu na tela e já nasceu na internet, ela é muito acelerada. É muito. Então, a gente também sofre desse mal, mas eu acho que a gente consegue lembrar como era bom e talvez considerar que, poxa, talvez era bom. Isso, eu sinto falta do momentos tempo. Resgatar algumas situações que a gente pode nos permitir desacelerar. Isso. Né? Agora, a quem nasceu com todo esse mundo acelerado e a informação e a internet e hoje a inteligência artificial, que é o tempo inteiro viver assim. Só que a gente nunca viu a quantidade que a gente tem hoje de burnout nos jovens, número de suicídios em adolescentes, crises de ansiedade e depressão cada vez em idades mais jovens, e é uma epidemia muito, muito preocupante, assim. Nós que temos filhos, temos esse desafio, assim, tremendo. Daria para falar só sobre isso por muito tempo, então eu tenho uma preocupação bem, bem importante nesse aspecto. Show. E voltando aqui na atividade física, rapidinho, que tem um ponto que a gente até queria falar contigo, que eu até tinha conversado com o Lobo, que é a questão, imagina a pessoa aderiu à atividade física na vida dela, aí que a pessoa vem pra gente, que é um treinador, para melhorar a performance. Aí vem a questão até que ponto a performance é saudável, sabe? Tipo, o excesso e a falta. Esse balanço aí deve ser difícil, tanto incluindo aí também a longa distância, né? Fazer provas cada vez mais longas, que a gente vê a pessoa começando já no Ironman. Como é que tu vê essa questão? Pois é, acho que aqui é um caso interessante, até para fechar sobre a questão de saúde mental, eu acho que o esporte hoje é uma das únicas ferramentas certeiras para... Quando alguém me pergunta, o que eu faço, o que você sugere? Esporte, atividade física. Para criança de 5, de 10, de 15 principalmente. Então, assim, se tem uma única certeza que eu tenho hoje é que esse é o momento que meus filhos estão sem o celular e que estão socializando. E eu falo, nossa, tem que treinar, tem que fazer esporte. Então, escolha alguma coisa que a criança consiga fazer, o adolescente goste. E aí entra essa questão onde o que é saúde, né, e o que deixa de ser saúde. E tem uma série de estudos que mostraram uma questão da curva em J, que é aquela história que não fazer nada é muito ruim e é o pior cenário. Em geral, sempre é o pior cenário. A partir do momento que você começa a treinar, você só vai tendo ganhos da atividade física, até que você chega no seu ganho máximo, que seria o seu melhor condicionamento cardiovascular para a sua faixa etária, a sua maior capacidade de força, etc. E a partir desse ponto, você começaria a ter aumento de risco de algumas condições. É uma discussão ampla, porque mesmo essas pessoas que passam desse extremo, por exemplo, têm uma longevidade muito maior do que quem não treina. Então, tem estudo, por exemplo, com maratonistas profissionais, tem estudo só com quem fez sub 2,40 em maratona, ciclistas de elite. Todos esses estudos mostram que essa população ainda tem uma sobrevida muito superior a quem não treina e até com quem treina pouco. Então, esse
ápice da sua condição cardiovascular, as pessoas acham que são 3 treinos por semana e não são, é mais. Peter Attia fala muito isso. A gente, para falar que a pessoa está chegando ali no seu platô do melhor benefício, seria um treinamento muito mais próximo a... Eu vou falar em horas, porque é super complicado, depende muito da modalidade, mas seria pelo menos 5, 6 vezes por semana de treino, ter o treino de fortalecimento 2 vezes por semana. É uma quantidade intensa de volume, que eu acho que já é algo que poucas pessoas hoje colocam na vida. Mas para você pensar no seu maior potencial da atividade física, eu iria muito mais para essa condição. E aí, por exemplo, você tem muito benefício de acrescentar os treinos leves com maior frequência. Então, se você é aquela pessoa que consegue ter uma disponibilidade, por exemplo, todos os dias na semana, que bom! Aí, se você tiver, nesse caso, vale muito a pena ter um treinador, ele vai colocar mais volume bem leve, Z2, onde você só vai ter benefício. A questão do risco entra na pessoa que é mal orientada e que aumenta volume e intensidade sem um acompanhamento. Então, aí tem, por exemplo, muito mais risco osteomuscular, de lesão, etc. Porque aí é a história do impacto. Depende da modalidade. A gente está aqui meio um pouco falando de corrida, mas depende da modalidade. A corrida, se a pessoa aumenta volume, intensidade, etc., ela vai machucar mais. É a única coisa que a gente tem certeza que vai machucar mais. Muito rápido. Mas natação também machuca. Meu marido é nadador. Se a pessoa começa a aumentar muito o volume muito rápido, machuca o ombro. E não é só a corrida que machuca. Então, essa questão de não ter um acompanhamento. Os riscos, por exemplo, de doença cardiovascular do atleta de alta performance, isso é tão nicho e uma porcentagem tão baixa que eu falo que eu não gosto nem de falar. É a mesma coisa do risco de morte súbita no esporte. É algo tão ínfimo que traz uma mensagem que eu não gosto muitas vezes de falar, porque a pessoa pode usar essa justificativa para não correr uma meia maratona, porque um dia uma pessoa... Então, são realmente estatísticas que chamam a atenção porque são fatalidades, mas que, frente ao benefício, é muito raro que mesmo a pessoa que treina para performance, considerando um atleta amador, ela chega nesse ponto de falar, olha, calma. Aí vai também do treinador, né? Que eu acho que essa pessoa que passou desse limite do treinamento só para saúde, e começa a buscar performance, ela precisa ter um treinador. Porque é o treinador que vai falar que ela está acelerando muito a questão da intensidade, ou que ela está prejudicando a vida social, ou que ela está prejudicando a saúde mental, porque o esporte virou outra coisa. E, então, eu acho que é um ponto crucial entre você conseguir treinar com uma orientação mais genérica, que seja internet, whatever, e se você precisar do treinador. Esse é um dos nossos desafios aí, né, Lobo, de orientar essa cara. Ainda mais que a gente sabe que tem acesso muito fácil aos eventos, aos grandes eventos, às provas, e quem começa não tem... A gente tem que entender, ao invés de só bater nessas pessoas, né, que é uma tendência nossa de como é que pode a pessoa já quer vir treinar com a gente, querer fazer maratona ou fazer o Ironman, né? Mas é o que ela tem de informação. Não tem jeito. E é melhor esta pessoa do que a que não faz nada. Então, isso que eu quero deixar muito claro sempre. Sim, sem dúvida. Aí, tipo, Lobo, se vira que o cara quer fazer um Ironman. Mas é melhor ele querer fazer um Ironman do que ficar no sofá. Ficar no sofá. Sempre. Então, assim, aí o treinador, a responsabilidade do treinador, você não quer deixar para o ano que vem, vamos fazer um meio, sei lá. Tentar conversar. Mas ainda é melhor, sempre. Então, eu falo, a mensagem de qualquer conteúdo sobre prejuízos e riscos da atividade física, etc., tem que passar pela frase inicial, que é sempre melhor do que não fazer. Show. A questão da maratona, do Ironman é saudável se tiver orientação, Exato. Né? Vai ter os 6 horas de treino, mas vai ter o descanso para recuperar a parte hormonal e tudo mais. Exato. Então é importante mesmo orientar o pessoal nesse ponto. Realmente a gente tem um percentual muito baixo, mas é muito importante alertar que, se mal modulado, tirar a modalidade, né, uma saída precoce da modalidade, ela pode ser irreversível em muitos casos. E aí você bagunça esse cidadão que resolveu fazer e já não pode, não é nem questão de ele não vai, ele não pode. E não poder é ruim, aí vai ter que buscar, claro, alternativas. Então, de verdade, o nosso papel, a gente fala muito sobre isso, o treinador assume uma responsabilidade gigantesca, que é fazer uma modulação adequada para que não tenha uma saída precoce, uma frustração recorrente
desse indivíduo na atividade, né? Bom, indo para a reta final, né, a gente poderia depois avançar em outros momentos sobre esses temas pontuais que você domina, sono, alimentação, saúde mental. Quando a gente fala principalmente, né, desses pilares sono e alimentação, né, quais são, você tiver que elencar dentro principalmente de sono, quais são hoje, tudo que você já pesquisou, quais são as top 3 recomendações para a gente tentar buscar um sono de qualidade, uma alimentação de qualidade? Vamos lá, desafio, hein? Desafio, Respostas rápidas para temas ultra complexos. Sono, você tem que priorizar quantidade e qualidade. Para você conseguir esses dois aspectos, é fundamental a regularidade, porque senão você não consegue criar o seu hábito de sono. Aquela história, eu durmo 5 horas e estou bem. Raríssimo, não é provável que isso esteja acontecendo. Em geral, você vai precisar de 7 horas de sono. Sim. De 7 a 9 é a média do ser humano. Então, não acho que você é muito especial porque você dorme. Eu já achei que eu era especial e aí você descobre 30 anos depois que você está com Alzheimer. Eu tô acreditando nessa aí. Não acredito. Só que para você conseguir isso, você precisa tentar sempre dormir no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário, porque isso ajuda muito a regularizar o seu sono e melhorar a qualidade do sono, que é fazer os ciclos completos. Você precisa das fases do sono. Cada fase tem uma função no nosso corpo. Então, a dica e eu sei que é difícil, a gente às vezes quer no final de semana dormir até mais tarde, sai com a família, mas se você puder criar o máximo possível de regularidade, fica muito mais fácil fechar o olho e conseguir dormir mais rápido, que é a latência do sono, e não sofrer de manhã, porque você tem que entender que eu sou uma pessoa que preciso de 8 horas, então eu tenho que dormir às 9 da noite para conseguir acordar às 5 e a conta fecha, eu estou super descansada e estou trazendo o melhor benefício do sono na minha vida. Seria essa a dica fundamental. A alimentação é mais complexo ainda, mas eu gosto de simplificar pensando que nada que envolvam grandes restrições. Hoje, a palavra equilíbrio vai muito bem no sentido de escolhas que você consegue manter para o resto da sua vida. Então, a gente está falando de dieta, de nutrição, mas é algo que você tem que manter a longo prazo. E aí é simplificar. E preferir qualquer alimento que você não está abrindo uma embalagem. Então, se você conseguir na sua vida colocar o máximo possível nas suas refeições de alimentos que não foram muito processados, excelente. Então, priorize sempre que você conseguir com variedade. Eu acho que isso é um jeito muito simples de pensar a nutrição. E se eu tivesse que acrescentar só um tópico um pouquinho mais técnico, calcula ou fica de olho na quantidade de proteína. O resto é isso, alimentos em natura o máximo possível, quanto menos processado melhor, com variedade, cor e diversidade. E aí só lembra que você precisa de proteína, e isso, a gente tem um monte de vídeo lá no canal, quantidade, etc. Mas todo mundo precisa, mas principalmente as pessoas mais velhas precisam estar mais atentas à quantidade de proteína. Animal, vegetal, etc. Não vamos também entrar nesse detalhe. Não dá tempo agora. Uma coisa que a gente bate também é evitar os excessos também na alimentação, né? Manter o equilíbrio e não exagerar, mas também não faltar. Não ser muito restritivo, nem só comer sempre a mesma coisa. Por isso que eu falo, variedade com cor e com diversidade, de preferência que não seja ultraprocessado, que não venha numa embalagem pronta que você abriu e pôs no micro-ondas. É óbvio que tem a exceção, todo mundo precisa às vezes de uma barrinha porque está no trânsito, etc. Mas é uma refeição, você tem 4, 5 durante o dia. É isso, no almoço, come a salada do quilo, faz um prato com um monte de vegetal, põe feijão, é isso, não tem que complicar, as pessoas complicam muito. Perfeito. Muito bom. Uma aula. Aprendi muito. Mudar alguns hábitos aqui. A primeira edição desse podcast, a gente vai ter mais uns 10 com a Lu. Muita coisa aí. É bom que eu tô perto, então eles podem me chamar mesmo, que eu venho. Então depois a gente vai detalhar um para cada tema, porque a gente poderia falar muito, mas foi muito importante, esse era o objetivo, é dar uma pincelada em todos os pilares que estão relacionados à longevidade e valorizar muito, né, o seu trabalho em relação à ciência, trazendo para a prática de forma descomplicada, que é o que você faz muito bem. E a gente agradece demais por esse momento, né? Mesmo a gente já se conhecendo há muito tempo, já falando sobre isso, já vivendo isso na prática, é sempre bom falar sobre.
e poder transmitir para todos que estão aí Sensacional. também, que precisam acompanhar essa galáctica aqui, que é incansável. Conseguimos uma agenda aí, quase não trabalha a mulher, né? Moleza, moleza. A Lu aceitou de primeira e sou muito grato. Então acompanhem Fala Lu no YouTube, Luciana Haddad no Instagram. Não deixem de seguir essa galáctica aqui que vocês vão aprender demais. Valeu, gente. Obrigada. Sensacional, galera. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho aí para receber as notificações. E até o próximo episódio. Valeu. Bora evoluir. Isso aí, pra cima.